dia. Vai ficar por lá. Qual a data? Então vamos abrir a Bíblia em Atos, capítulo 8, versículos 26 a 40. E nós vamos continuar o estudo das conversões no livro de Atos dos Apóstolos. Atos 8, 26 a 40. Vamos ver a conversão do eunuco, um oficial da Etiópia, através do Filipe, o evangelista. Então, Daniel, você pode ler para nós Atos 8, 26 a 40? 26 a 40, até o final. Amém. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai em direção do sul, ao caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto funcionário de Candace, rainha dos etíopes, o qual estava a cargo de todos os seus tesouros, e viera a Jerusalém para adorar. Estava de volta e, assentado em seu carro, lia o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxima-te e ajunta-te a esse carro. E correndo, Filipe se aproximou, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendeste tu o que lês? Ele disse: como poderei entender se alguém não me guiar? E rogou a Filipe que subisse e assentasse com ele. E a passagem da escritura que estava lendo era: como ovelha foi levado ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante de seu tosquia, assim não abriu sua boca. Em sua humilhação não lhe fizeram justiça, e quem contará sua geração? Contará a sua geração, porque sua vida é tirada da terra. Perguntou o eunuco a Filipe: peço-te que me digas de quem falou isto o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo sua boca, começando nesta escritura, anunciou o evangelho de Jesus. Indo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o seu coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos a água. Filipe e o eunuco o batizou. E quando subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, pois seguia o seu caminho, regozijando-se. Mas Filipe achou-se em Azoto, e passando além, evangelizava com todas as cidades, até que chegou em Cesareia. Muito bem. Então nós temos aqui um exemplo de conversão, né, do eunuco. Eunuco não é o nome, né, desse sujeito. Eunuco é o que ele é. Então os eunucos eram guardas dos haréns no Oriente Médio, né, antigo, que guardavam as donzelas, as princesas, as esposas e as concubinas dos reis e dos sheiks e das autoridades daquele tempo. Então o eunuco era um homem castrado que era guarda dos haréns no Oriente. Então não é o nome dele, mas o que ele era, né? A função dele no palácio da rainha da Etiópia. Bem, e aí nós podemos perguntar já de início: como Deus ajudou este homem, o eunuco, a se converter? Como Deus ajudou o eunuco a se converter? Pelas escrituras. Sim, Deus usou em parte as escrituras, mas só ele as escrituras? Não, Deus mandou Filipe. Isso, então Deus enviou Filipe, certo? Então nos versículos 26 e 29,
nós vemos que Filipe estava muito bem com uma obra grande em Samaria, mas um anjo sussurrou no ouvido dele dizendo, olha, sai daqui, tenha disposição e vai para a banda do sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, né? E ali, chegando ali, o Espírito novamente sussurrou e disse, aproxima desse carro, e aí o encontro aconteceu. Então Deus ajudou o eunuco a se converter enviando Filipe. Então note bem que o anjo não agiu diretamente sobre o eunuco. O Espírito Santo também não pregou o Evangelho para o eunuco. O eunuco não teve uma experiência para conversão através de anjo ou diretamente do Espírito. Mas o que ele teve foi alguém capaz de lhes ensinar o Evangelho e tirar a sua dúvida sobre as Escrituras. Está vendo? Então, Deus nos ajuda a converter enviando alguém que possa nos ensinar, né? Enviando alguém que possa nos ensinar. Então Deus une a pessoa que tem o coração aberto, que tem a busca sincera, com a outra pessoa que é capaz de guiar aquela pessoa dentro das Escrituras e da verdade. Amém? Então, olhando esta passagem do eunuco, eu creio que nenhuma pessoa realmente honesta e sincera, buscando a verdade, vai ficar sem um auxílio divino nesse sentido. Então, Deus ajudou o eunuco a se converter enviando Filipe. Então, como é que Deus nos ajuda a converter também? Às vezes nós estamos lá, né, na nossa longa jornada, olhando para as Escrituras, né, e Deus nos envia alguém capaz de nos ensinar. Então, Deus une alguém que está desejoso de aprender com alguém que está capacitado a instruir, na verdade. Amém? Então é assim que Deus ajudou o eunuco a se converter. Está vendo? Então o Espírito Santo não ia pregar o Evangelho para o eunuco ou para qualquer perdido. O anjo também não ia fazer. Por quê? Porque pregar o Evangelho é uma missão dos discípulos de Jesus. Jesus disse para os seus discípulos, ide, portanto, fazei discípulos. Se de repente o Espírito ou o anjo começasse a fazer, então não faria sentido a ordem de Jesus. Amém? Então, nós temos que fazer também a nossa parte. Bem, então, agora, olhando aqui o texto, qual o profeta o eunuco estava lendo? Isaías. O profeta Isaías. Então, note bem que o eunuco estava lendo o profeta Isaías. Ele estava lendo o profeta Isaías. Então, isso mostra que o eunuco, ele estava buscando Deus aonde? Nas Escrituras. Nas Escrituras. O eunuco estava buscando Deus no lugar certo. Não tinha como ele não encontrar Deus, desde que ele não saísse do lugar onde ele estava procurando. Então, tem muitas pessoas que estão buscando Deus. E as pessoas estão buscando Deus nos lugares errados. As pessoas às vezes estão buscando Deus em si mesmo, achando que Deus vai falar com elas independente das Escrituras. Às vezes a pessoa está buscando Deus nas revelações do pentecostalismo, está sempre dependendo de uma emoção, de uma nova mensagem que alguém vai dar, que diz que o Espírito Santo deu e falou, né? Outras pessoas estão buscando Deus nas tradições religiosas, nas denominações, e infelizmente não vão achar, né? Mas o eunuco achou. Por quê? Porque ele estava buscando Deus no lugar certo. Então o lugar certo para que nós possamos buscar a Deus é lendo as Escrituras, certo? Bem. Muito bem. Então, agora, note bem aí, no versículo, né, aí mesmo na passagem, qual foi o principal ensinamento que o Filipe transmitiu para o eunuco? Qual foi o principal Isso. ensinamento? Qual foi o principal ensinamento
que Filipe transmitiu para o eunuco? O Evangelho de Jesus. Muito bem. Falou a respeito de Jesus, certo? Então, por uma coincidência divina, a passagem que o eunuco estava lendo era Isaías 53, que fala do servo sofredor, da necessidade de Jesus sofrer pelos pecados da humanidade. Então, começando por esta passagem da Escritura, Filipe anunciou a Jesus. Então, quando nós pisamos numa casa, a primeira coisa que nós vamos falar é de Jesus. Às vezes as pessoas têm muitas perguntas, muitas dúvidas, né? Mas nós precisamos colocar Jesus como o centro de tudo, o centro da mensagem. Então, o principal ensinamento que o Filipe transmitiu para o eunuco foi a respeito de Jesus, como não podia deixar de ser. Amém? Como não podia deixar de ser. Agora, o que o eunuco quis fazer ao ouvir a mensagem de Filipe a respeito de Jesus? Batizado. Bem, Quando ele parou na frente de uma porcelana, você... Mas o que me impede? Né? exatamente. Então, ao ouvir o ensinamento de Filipe a respeito de Jesus, né, o eunuco, ele pede para ser batizado. Então, ele tem o desejo de ser batizado. Agora, preste atenção. Se o principal ensinamento que Filipe transmitiu para o eunuco foi a respeito de Jesus, como é que o eunuco sabia sobre o batismo? Revelação. Não, o Filipe falou com ele. Porque a mensagem de Filipe a respeito de Jesus Fala sobre incluía o batismo. Não, ele falou muita coisa para ele, então. Né? Sim. Ele falou sobre o processo de salvação. Sim, sobre o plano de salvação completo. Está vendo? Então a mensagem de Filipe a respeito de Jesus Adivinhar que tinha que incluía fazer. o batismo. Eu ia adivinhar, não, eu posso batizar. Está vendo? É a mesma coisa que aconteceu em Atos 2, quando Pedro, né, inspirado pelo Espírito Santo, pregou a respeito de Jesus. Então ele também ensinou como entrar em Jesus, como receber perdão dos pecados. Agora é interessante você notar isso, porque o que Isaías 53, que fala sobre o sofrimento, né, de Cristo em favor dos pecados da humanidade, tem a ver com o batismo? Tem tudo a ver. Por quê? Porque a pessoa recebe, né, o sacrifício, o sangue de Jesus para lavar os seus pecados no momento que entra em Cristo pelo batismo. Está vendo? Então, para os pregadores modernos hoje em dia, não teria nenhuma relação Isaías 53 com o mandamento de batizar. Mas para Filipe, profeta da igreja primitiva, inspirado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo até o eunuco para pregar, tem tudo a ver. Então a mensagem de Filipe a respeito de Jesus, que começou com Isaías 53, incluía o batismo. Então por isso o eunuco pediu para ser batizado. Agora, aí nós temos que chegar a outra pergunta, que é: quanto tempo levou para o eunuco tomar grande decisão de ser batizado? Foi mesmo dia. Nas mesmas, se bobear, mesmas horas ou minutos. Né? Exatamente, talvez na mesma hora ou dali 1h30, nós não sabemos exatamente quanto tempo durou só um minuto. Nós não sabemos quanto tempo durou aquele ensinamento, né, do eunuco que recebeu de Filipe, mas nós sabemos que ainda foi no caminho, né? Então não demorou para ele tomar a decisão de ser batizado. Por quê? Inspirado. Que ele arrependeu e creu. Porque ele creu em Jesus e se arrependeu dos pecados. Ele já cria que Jesus era Filho de Deus. Não é isso? Então, não tinha nenhum motivo para ele esperar mais. E mesmo porque o ensinamento incluía isso. Se ele não fizesse isso, era o mesmo que ele não ter nunca ouvido a mensagem. Então a urgência do
batismo nesta passagem mostra toda a importância do batismo. Com certeza. Né? Então, pode perguntar, Taylor. Eu esqueci a pergunta. Ok? Mas daqui a pouco você lê. Daqui a Né? pouco eu pergunto. Daqui a pouco você lê. Pode me interromper e perguntar. Bem, então, agora o que o eunuco fez antes de ser batizado? Se arrependeu. Profundamente. Ele creu. Do fundo da sua Exatamente. alma. Ele creu e confessou. É serviço do que se cresce Fundo da no seu sua coração e responde, eles creio que Jesus é o Filho de Deus. Isso, exatamente. Então essa é a nossa confissão, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que o Filho de Deus veio ao mundo, se tornou carne, né? E habitou entre nós e realizou o grande plano de salvação da humanidade. É Jesus, ele é o Salvador e ele é divino também. Né? Então o eunuco, ele creu e ele confessou. Né? Então ele não tinha que aceitar a autoridade humana, ele não tinha que concordar com nenhum credo de denominação, ele tinha simplesmente que ouvir o Evangelho, crer em Jesus, a confissão se fez necessária para que o próprio Filipe tivesse certeza se ele tinha entendido ou não a mensagem passada. Né? Então é exatamente isso. Então você pode ver aqui, né, o resumo do que Jesus falou em Marcos 16, 15 e 16. Né? Pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então o processo de ouvir, crer e batizar. Né? Muito bem. Agora, olhando esta passagem aqui, o que nós podemos entender, qual foi a forma de batismo usado na conversão do eunuco? Foi aspersão, ou afusão, ou imersão? É aquela corpo todo. Sim, a imersão. Note bem que mandou parar o carro. É porque ambos a água. Desceram a água. Filipe mergulhou o eunuco, né? E depois os dois saíram da água. Então, se fosse apenas jogar uma cuia d'água na cabeça de alguém, né? Então não haveria necessidade de parar a carruagem, descer ambos a água, entrarem ambos na água, um mergulhar o outro e depois ambos precisarem sair da água. Né? Então, obviamente, aqui nós temos, né, a morte, o sepultamento e a ressurreição do eunuco com Cristo Jesus. E como diz as passagens já estudadas anteriormente, né, então aqui ele se uniu a Cristo na morte pelo batismo. E juntamente com ele ressuscitou mediante a fé no poder de Deus, quando Deus agora perdoou todos os delitos dele. Amém? Amém. Muito bem. E uma outra pergunta importante é: como o eunuco se sentiu depois de ter sido batizado? E júbilo. Cheio de júbilo. Está vendo? Cheio de júbilo. Então, o que uma pessoa, né, vai sentir quando ela obedecer o Evangelho e saber que Deus perdoou, que Jesus, que morreu na cruz, agora o sangue, né, lavou dos pecados? Então você quer que a pessoa fique triste? Claro que não. Né? Então, antes do batismo, o eunuco era um homem que tinha dúvidas. Agora, o eunuco é um homem que tem certezas e tem convicções espirituais. Né? Então, para resumir, nós podemos perguntar: bem, o eunuco, ele creu em Jesus? Sim. Ele creu. Ele se arrependeu? Sim. Bom, a mensagem de Jesus inclui o arrependimento. Né? Então é preciso arrepender para batizar. Então subentendemos que ele se arrependeu, embora o arrependimento não seja citado explicitamente no texto. Né? E ele confessou? Ele confessou. E ele batizou? Batizou. Batizou. Demorou muito tempo? Não. Não, ele disse: opa, o que mais que eu preciso fazer para ser batizado? Existe alguma coisa a mais?
Tá vendo? E Filipe disse, bom, precisa crer. Se você crê, se você quer que Jesus reine sobre sua vida, então não precisa, né? De mais nada além dessa fé. E ele perseverou. É uma pergunta interessante, porque se ele não tivesse perseverado, muito provavelmente o Lucas não teria dado um grande destaque a essa conversão. Mas o que o Lucas quer mostrar é exatamente que o Evangelho vai atingir a Etiópia por meio de uma pessoa fiel, por meio de uma pessoa que há de perseverar. Então, documentos, né, da igreja primitiva demonstram que o eunuco perseverou e conseguiu levar o Evangelho até a Etiópia, e que quando os profetas, os apóstolos, os pregadores viajavam longas distâncias, uma das casas onde eles se hospedavam era na casa deste homem. Tão importante que era a conversão dele. É sobre isso que eu queria falar, porque muito o que eu observei no texto é o seguinte, pois seguir seu caminho. Sim. Quer dizer, porque aí que eu não acho que entra a questão daquela necessidade intensa de você ficar por conta de uma pessoa. Tanto Filipe não ficou com ele, que Deus já fez o trabalho com ele, o trabalho da fé, né? E Deus já chamou ele para outro propósito. Não quer dizer, não ficou acompanhando, né? Ele teve uma evolução aqui, pelo que eu entendi, individual praticamente. Note bem que é mais ou menos assim, o eunuco já era uma pessoa predisposta, né, a não só a obediência ao plano da salvação, mas a levar, né, a mensagem que ele recebeu de coração a outras pessoas, a ficar fiel dentro daquele ensinamento. É óbvio que no seu caminhar ele encontraria outros discípulos para compartilhar a sua fé. Eu lembrei de Naamã, quando Naamã conversa com Eliseu, falando, olha, Eliseu, eu tenho que ir para a Síria, eu vou encontrar outros deuses lá, minha nação serve a outros deuses, mas dentro do meu coração eu digo para você, eu falo diante de você que o único Deus que existe é o Deus de Israel. Aí Eliseu vai em paz. Quer dizer, às vezes, foi o que eu estava querendo passar para você quando você falou, né? A gente tem que ver algumas coisas e tal, talvez largar o sistema evangélico. Na verdade, eu larguei, mas eu não vou deixar de andar assim com meus amigos que eu conheci lá. A solução é evangelizar. Porque eu vou tirar de lá. Eu tenho, tipo assim, ou então vou abrir a mente de muita gente que está lá. Todos nós temos essa esperança no princípio, né? E temos que testar isso. Exatamente, porque eu estou vindo de lá, e apesar de eu não estar muito ligado, eu sei que tem gente assim lá, meia dúzia, mas meia dúzia a gente tem que tirar. Amém. Entendeu? Vamos tirar meia dúzia de 6 mil. Agora eu vou fazer a pergunta. Você lembrou? Posso? Lembrou? Sim. O Evangelho é Cristo. A pregação de Cristo é o amor. Sem o amor, a pregação dele é inválida. Correto? Todo o fundamento da pregação de Cristo, ele se reflete no amor ao próximo, ao ser humano. Como tem uma passagem dele que às vezes eu reflito nela, e quando ele fala com os apóstolos, ele fala assim: ame uns aos outros como eu vos tenho amado. Agora, tentamos nos espelhar em Cristo, mas muitas vezes nos esquecemos da base de Cristo, porque a base em Cristo é o amor, onde
a sociedade, as pessoas, o ser humano, as famílias são corrompidas, são destruídas, porque esqueceram essa base, que é o amor de Cristo, que está ali, ó, no princípio. Sim, na essência do Evangelho. É. Mas você tinha uma pergunta ou só um comentário? É a pergunta e a resposta. Tá. Bem, a isso eu só tenho que acrescentar que como é a nossa relação com Cristo? Cristo nos ama Muito. incondicionalmente, mas Ele não nos salva incondicionalmente. Não. Para que Cristo seja o nosso Salvador, além de Ele nos amar, nós temos que amá-lo. E aos que verdadeiramente o amam, Ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Colocou a mãe dele na cruz. Então as pessoas que amam Esses a Cristo são meus irmãos. devem obedecer a Ele para mostrar que o amam. E assim, amando dessa forma, não tem como serem separados deles na eternidade. João, aqui, o Evangelho de Cristo, Cristo, assim, sabe, ele é muito profundo, assim, tudo que ele deixou escrito, como ele disse para a mãe dele na cruz, de uma profundidade muito grande, né? Porque ela suplicou por ele e ele virou para ela e falou assim: não, eis aí teu filho. Por quê ele disse isso?